Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Dalto Paiva, sou professor de Biologia. Nessa videoaula, para você que vem acompanhando as nossas videoaulas ou para você que está iniciando o seu estudo agora com a gente, tá? Essa videoaula, esta em especial, é destinada à embriologia, estudo da formação e desenvolvimento do embrião, como já falamos em outras videoaulas, tá? Nessa videoaula nós mostraremos para você uma etapa já vista anteriormente, porém um pouco mais aprofundada. Etapa que eu chamei de segmentação. Você lembra disso? Segmentação, também chamada de divisão ou clivagem do zigoto. O zigoto não vai dividir? Vamos relembrar, vamos recapitular. Houve um mecanismo de fecundação onde os gametas se fundiram, resultando na formação do zigoto, ou célula-ovo, ou simplesmente ovo, né? E o zigoto começou a dividir, começou a sofrer mitoses. E dessas mitoses foram surgindo estruturas ao longo do desenvolvimento embrionário, né? A primeira estrutura que nós vimos após a divisão do zigoto foi a mórula, logo após a blástula, a gástrula, a neurula e assim de forma sucessiva, né? Só que aí vem o objetivo dessa aula. O zigoto não vai dividir, mas dependendo da espécie de animal que você analisa, o zigoto vai se dividir de forma diferente. São 4 divisões, mas você fala mais Daltro, ai meu Deus, que não sei o que difícil. Não tem nada complicado aqui. Nós entenderemos passo a passo por que é que o zigoto, dependendo do tipo da espécie de animal analisado, vai se segmentar de forma diferente. Então entenda, dependendo da espécie do animal, a divisão do zigoto será diferente. Você fala, mas Daltro, nós já vimos uma divisão um tempo atrás. Vimos uma divisão geral, para que você pudesse entender o que acontece com o embrião ao longo do desenvolvimento, na embriologia. Nessa aula veremos tipos de segmentação, como o zigoto vai se dividir de acordo com a espécie que você analisa. Mas para que possamos entender inicialmente essa ideia, por que o zigoto divide de uma forma diferente? Tem tudo a ver com a composição do zigoto, tá? O zigoto não é uma célula. Ora, essa célula é composta de quê? Essa ideia vai definir de que forma o zigoto vai se dividir de acordo com a espécie do animal que nós vamos analisar. Então vamos começar por aí, tá? Olhando o zigoto e a composição do zigoto. Então tá aí, o zigoto, né? O zigoto, na verdade, também chamado de célula, ovo ou simplesmente ovo, não é a mesma coisa? Ora, vamos pensar um pouquinho, zigoto não é uma célula. Então, o que seria o recheio, todo o conteúdo interno de uma célula? Não é o citoplasma, não é isso? O zigoto sendo uma célula, 2N, diplóide, a primeira, né? Diplóide que levou à formação do nosso organismo ou de qualquer organismo vivo. Os zigotos, já que é uma célula, esse recheio, esse conteúdo é o citoplasma. Porém, além de citoplasma, o zigoto tem vitelo, tá? Vamos recapitular. Vitelo, na verdade, é uma substância nutritiva que ajuda o embrião a desenvolver, também chamado de lécito. Lécito é a mesma coisa. Aí você fala, mas Daltro, a gente já viu essa etapa de divisão do zigoto, que é a segmentação. Então, recapitulando, agora estamos vendo a divisão de cada animal, de cada ser vivo analisado. Dependendo do animal, o zigoto vai se dividir de forma diferente. São as chamadas segmentações, são tipos de segmentação, que nós já vimos uma, né? Na verdade, baseamos na nossa, a ideia de uma videoaula passada. Nessa videoaula, nós teremos a ideia de outras divisões, outras segmentações. De acordo com o animal que você analisa, do reino animal, os 9 animais que nós conhecemos, cada zigoto divide de forma diferente. Ele vai se dividir de forma diferente, baseado na quantidade de citoplasma e na quantidade de vitelo ou lécito, que é a mesma coisa. Citoplasma seria todo o recheio, todo o conteúdo interno da célula, né? E junto com o citoplasma existe uma substância que eu vou chamar de vitelo. Vitelo é uma substância nutritiva. Essa substância nutritiva, obviamente, nutre o embrião, né? E fornece energia para que o zigoto possa começar a se desenvolver. Então, obviamente, a divisão celular, que é a mitose, ela gasta muita energia para acontecer. E essa energia inicialmente vem dessa substância dentro do zigoto, que eu vou chamar de vitelo ou lécito. Olha, entenda, a gente vai revisar várias vezes, tá? Mas vitelo é uma substância nutritiva feita de lipídio e proteína, tá? Uma substância realmente densa, muito pesada, composta de lipídio e proteína. E de acordo com o tipo de animal analisado, o zigoto apresenta uma quantidade e uma distribuição diferente de vitelo, de acordo com a espécie que você analisa. Então entenda, zigoto é a célula-ovo para qualquer animal, ok? Agora temos dentro do zigoto, já que ele é uma célula, nós temos citoplasma, que é todo o recheio que preenche o interior
da célula, e uma substância chamada de vitelolécito, que é uma substância nutritiva que fornece energia para o embrião poder desenvolver ao longo do desenvolvimento embrionário, né? Só que alguns animais têm mais vitelo, menos vitelo, então isso varia de acordo com a espécie em análise. O vitelo varia em quantidade e também em distribuição dentro do zigoto de acordo com a espécie que nós iremos analisar. Então, recapitulando, zigoto é a célula ovo, ok? Zigoto ou ovo é a mesma coisa. E o zigoto é uma célula 2N diploide, é a primeira que levou à formação do organismo vivo, né? E esse zigoto tem citoplasma, obviamente, já que ele é uma célula, e existe uma substância nutritiva dentro do zigoto, que é o vitelo, uma substância que varia de acordo com a espécie na quantidade e na distribuição. Alguma coisa complicada? Nada, nada. Zigoto é uma célula, ok? E nós temos dois principais componentes nessa célula que eu chamei de zigoto. O zigoto tem citoplasma, que na verdade é a parte da célula que vai se dividir. E existe um componente junto com o citoplasma chamado de vitelo ou lécito. Para nós é a mesma coisa. O que é vitelo? Uma substância nutritiva que fornece energia para que as divisões possam acontecer. A divisão do zigoto, que é a mitose, gasta muita energia para acontecer. Na verdade, essa energia inicial vem de onde? Do vitelo. Vitelo ou lécito é uma substância nutritiva que fornece energia para que as divisões possam acontecer e o zigoto vai se dividindo. A partir dessa ideia, a gente pode começar a pensar um pouquinho o que é divisão, tipos de segmentação do zigoto. Então, vamos pensar mais uma vez. Zigoto tem citoplasma e vitelo. Dependendo da quantidade dos dois, principalmente do vitelo, não só a quantidade, mas a distribuição do vitelo dentro do zigoto, o zigoto vai se segmentar de forma diferente. A partir daqui podemos então pensar no tipo de divisão, no tipo de segmentação que o zigoto vai apresentar. Então vamos começar, né? Quando eu falo segmentação, ou divisão, ou clivagem, para nós é a mesma coisa, né? É a divisão do zigoto, é a segmentação do zigoto, é a clivagem do zigoto, né? Nós temos inicialmente duas principais divisões, a chamada total e a parcial. E cada uma divide-se em mais duas totais, duas parciais, portanto no final temos 4 divisões diferentes de zigoto, dependendo do animal em análise, ok? Nós temos 9 animais do reino animal. Desses 9 animais, temos 4 divisões diferentes para cada zigoto de cada animal, ok? Então são 9 animais e desses 9 animais são 4 divisões de zigoto diferentes. Então, de novo, segmentação ou divisão ou clivagem dá na mesma? É a divisão do zigoto por mitoses, não é isso? Mitoses. Divisão total ou segmentação total, também chamada de holoblástica total ou holoblástica. A parcial é chamada também de meroblástica total ou holoblástica, parcial ou meroblástica. Por que segmentação total? O zigoto vai se dividir totalmente, ele inteiro vai se dividir. A própria palavra indica a ideia, né? Divisão total, o zigoto vai dividir totalmente. E divisão parcial ou segmentação parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Então, segmentação total, haverá uma divisão total do zigoto, tá? Ele inteiro vai se dividir. E uma divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. E nós temos 2 totais e 2 parciais. O total pode ser igual e desigual. O que é uma divisão total igual e total desigual? Gente, total igual divide totalmente em partes iguais, obviamente, né? Divide totalmente em partes iguais. As células têm o mesmo tamanho. Você por acaso lembra as células que são provenientes da divisão do zigoto? Não são os blastômeros. O zigoto se divide em 2 blastômeros, 4 blastômeros, até formar a mórula. Não é essa a etapa inicial da segmentação? Vai do zigoto até a mórula, depois blástula, gástrula e assim de forma sucessiva? Então, porque total igual, o zigoto, né? Divide totalmente em partes iguais, em blastômeros basicamente do mesmo tamanho iguais, né? E total desigual, divide totalmente em partes desiguais, diferentes, algumas maiores e outras menores, blastômeros menores e blastômeros maiores, ok? Então, total igual divide totalmente em partes iguais, total desigual, ele se divide totalmente, porém, em partes diferentes, desiguais, algumas maiores e outras menores. Eu vou lhe mostrar uma por uma, ok? Aí você fala, mas Dalton, mas por que será que as divisões são diferentes? Acabei de lhe falar, devido à composição do zigoto, a divisão vai ser diferente.
diferente. O zigoto tem citoplasma e vitelo. E vitelo é uma substância densa. Por ser densa, ela pesa o zigoto e atrapalha a divisão. Sem vitelo, é uma célula mais leve, divide-se de forma mais rápida, né? E com vitelo, é uma célula mais pesada, mais densa, se divide de uma forma um pouco mais lenta. Por isso que é total igual, total desigual, e eu vou lhe mostrar. Divisão parcial, apenas parte do zigoto vai dividir, e são duas parciais, a discoidal e a superficial, ok? Divisão parcial, segmentação parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Porque discoidal, apenas o disco vai se dividir, vai se segmentar. Aí você me pergunta, mas Daltinho, o que é disco? Eu vou lhe mostrar o que é o disco. Eu vou desenhar para você ver, colocar uma figurinha e mostrar esse disquinho para você, tá? E segmentação parcial, superficial. Parcial, apenas parte vai se dividir. Superficial, apenas a superfície. A própria palavra indica, né? Parcial discoidal, apenas o disco vai se dividir. E parcial superficial, apenas a superfície vai se dividir. Então temos 4 segmentações diferentes, não é isso? 2 chamadas de totais e 2 chamadas de parciais. Primeiro, repetindo, divisão total. O zigoto divide totalmente. Ele inteiro vai se dividir. Divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir, ok? Divisão total, ele inteiro vai se dividir. Divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir, ok? Aí nós vimos agora, de acordo com o nosso esquema, total igual e total desigual. Divide totalmente em partes iguais, em blastômeros, né, de tamanhos iguais. E total desigual divide totalmente em partes diferentes, algumas maiores e outras menores. É muito fácil, né? E divisão parcial, apenas parte do zigoto vai se dividir. Parcial discoidal, a divisão acontece apenas no disco. Eu vou te mostrar o que é isso aí, esse disco, tá? E divisão parcial superficial. Apenas parte vai dividir, superficial. Apenas a superfície vai se dividir. Vamos começar um por um, a partir da total igual. Lembrar ainda que essa divisão chamada de total igual, total desigual, também é chamada de holoblástica, ok? Total ou holoblástica para nós é a mesma coisa. Total ou holoblástica, ou seja, total igual é holoblástica igual, total desigual, holoblástica desigual. A parcial é chamada de meroblástica. Então existe a parcial discoidal e a parcial superficial. Então meroblástica discoidal, que é a parcial discoidal, e meroblástica superficial, que é a parcial superficial. Total ou holoblástica, parcial ou meroblástica. Primeira divisão, segmentação total igual ou holoblástica igual. Vamos traduzir mais uma vez, como sempre, né? Total, o zigoto vai se dividir totalmente, igual em partes iguais ou holoblástica igual. O que é que eu tenho, obviamente, que saber sempre para cada divisão que nós vamos analisar? Porque são 4 divisões, né? Total igual, total desigual, parcial discoidal e parcial superficial. Primeiro, o tipo de ovo, que é o tipo de zigoto, né? Qual a composição do zigoto? As características desse zigoto, desse ovo, e quais são os animais que apresentam esse tipo de divisão, ocorrência, né? Então esse ovo, esse zigoto, né, que realiza total igual, ele é chamado de alécito, isolécito e oligolécito. Outra, não é o mesmo ovo, tá? São tipos de ovos que apresentam a mesma divisão. Vamos traduzir? Lécito não é vitelo? Alécito, sem vitelo. Oligolécito, pouco vitelo. Ou não tem ou praticamente não tem. O que é isolécito? Iso quer dizer bem distribuído, de maneira uniforme. Então é um ovo com pouquíssimo vitelo, ou não tem ou quase não tem, e distribuído de uma maneira bem uniforme. Por isso iso, igual. Isolécito, de forma uniforme dentro do zigoto, tá? Animais que apresentam esse tipo de ovo é o nosso caso, mamíferos placentários que apresentam placenta, equinodermos também, como a estrela do mar, ouriço do mar, lírios do mar, e os protocordados, que são os cordados inferiores, como o anfioxo, né? E na verdade essa divisão foi aquela que nós apresentamos algumas videoaulas atrás. Então temos aqui mais
mais uma vez o zigoto, né, o zigotozinho, que se divide em blastômeros, não é isso? Que são as células provenientes da divisão do zigoto. O zigoto, por mitoses, vai se dividir em blastômeros, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros. Perceba que são blastômeros de tamanhos iguais. O zigoto se divide totalmente, por isso total, em partes iguais, total igual, são células de mesmo tamanho, formando uma mórula bem distribuída. Isso é um ovo alesto, isolesto ou oligolesto que sofreu divisão. Como praticamente não tem vitelo, é uma divisão muito rápida. Agora vamos entender mais uma vez, né? Vitelo é uma substância densa, pesada, formada de lipídios e proteínas. Como esse ovo não tem vitelo, praticamente não tem, o zigoto é um zigoto mais leve, é um zigoto menos denso. Como ele é menos denso, a divisão é mais rápida, tão rápida que as células não tiveram tempo de crescer. Então, quando eu comparo o zigoto com a mórula, ambos têm praticamente o mesmo tamanho. Mas você fala, mas Dalton, que estranho. A mórula é um aglomerado de mais de 8 células, de mais de 8 blastômeros. Mas é engraçado, quando nós comparamos nessa divisão total igual, o tamanho do zigoto com o tamanho da mórula, eles são praticamente do mesmo tamanho, porque esse ovo não tem vitelo, praticamente não tem. Então é um ovo mais leve, ele é menos denso, porque o vitelo é denso, não é? O vitelo, repetindo, é a gema do ovo da galinha, o que não entra no caso aqui, mas na prática é a gema do ovo. A gema do ovo é o vitelo. Então, na verdade, o vitelo é uma substância densa, pesada, e ela pesa o zigoto, como esse ovo ou não tem vitelo ou quase não tem, é um zigoto mais leve, um zigoto menos denso, portanto, a divisão será mais rápida. Como a divisão é mais rápida, formando uma mórula basicamente do mesmo tamanho do zigoto, motivo tão rápida que as células não tiveram tempo de crescer e apenas se dividiram. Como só se dividiram e não cresceram, o tamanho do zigoto é basicamente o mesmo tamanho da mórula. Essa é a divisão total igual. Vamos recapitular.